E aí, pessoal, beleza? Quarta-feira, dia de vídeo novo aqui no canal. E hoje nós preparamos um conteúdo exclusivo e com imagens inéditas para vocês, hein? Nós vamos contar um pouquinho da história do Vococha. Nós não. O mais legal é que quem vai contar essa história são os bisnetos do senhor Max Kopf, que deu origem, ao eterno Vococha. O jornalista Osni Bermudes Júnior e seu irmão, também jornalista e repórter cinematográfico, Gil Bermudes. Mas, antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês curtam, se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho para sempre estar atualizado com o nosso conteúdo e compartilhem nosso vídeo com toda a cocharada e amiga de vocês, hein? Agora chega de papo e bora pro vídeo! Boa noite, Osni. Boa noite, Gil. Boa noite, Matheus. Tudo bem com vocês? E aí, galera? Saudações alviverdes. Max Kopf. É isso mesmo, né, Gil? Isso, Kopf, do alemão, parece a cabeça. É o significado de cabeça, né? Então, o senhor Max, que deu origem ao Vococha, ele nasceu no dia 3 de março de 1875 na Alemanha, né? E pelo que a gente viu aqui, ele era fotógrafo, antes dele estar aí sempre acompanhando o Cocha, ele também fazia trabalhos fotográficos, né, Gil? Ele foi um dos primeiros fotógrafos aqui em Curitiba de que se tem registro. Ele tinha um estúdio no centro da cidade de Curitiba, onde ele fazia aquelas fotos familiares, fotos para documentos, e ele também teve alguns registros importantes na história de Curitiba e até do Paraná, pode-se dizer assim. Tem registros dele quando ele acompanhou a construção da estrada de ferro de Paranaguá a Curitiba, onde ele tem muitas fotografias do período dessa construção. São fotografias históricas, muito importantes, que mostram uma importante ferrovia que até hoje é funcional aqui no estado. Em outro momento, ele também acompanhou uma expedição que foi até o interior do estado, meio que desbravadora. Ela foi organizada pelos gestores da época para, digamos assim, entender um pouco mais o que era aquele estado. E nesse momento que ele acompanhou essa exposição, ele fez alguns registros muito importantes, entre eles algumas das primeiras fotos da região onde se tornou a cidade de Cascavel, onde a cidade de Cascavel está hoje em dia. Então, dá para dizer que os primeiros registros de Cascavel foram feitos pelo Max Kopf. E o meu irmão, ele pode contar uma outra área profissional que o Max atuou, num dos grandes abatedouros aqui do estado do Paraná. Conta aí, Osni, para nós essa história. Pois é, Gil, o Max Kopf, ele fazia a busca de seleção de bois e vacas, para um abatedouro e frigorífico e também grande açougue que existia em Curitiba, um dos poucos, aliás, chamado Garmater, por coincidência de origem germânica, que ficava no Largo da Ordem. Então ele viajava muito também. Bacana. E logo entrando aqui na história, como que se deu origem, como que originou o apelido de Vococha, para o Sr. Max, Olha, pelo que eu sei, por relatos também, porque não ficou nada escrito, nada documentado, pelo menos da parte do próprio velho Max, o termo Vococha teria surgido quando ele se faltou a uma viagem para o interior do estado, não sei qual cidade em que o Curitiba iria jogar. Isso porque ele acompanhava os jogadores em todas as viagens que eles faziam para lá fora, naquela época, naqueles anos 30. E um dos jogadores, sentindo a falta dele, gritou para todos:
cadê o vovô Coxa? E ninguém soube responder. Isso porque ele já se encontrava em estado terminal de câncer, justamente na garganta. Daí, no desenho que existia nos primórdios da sua figura como mascote, existia o cachimbo, e depois foi abolido paulatinamente. E eu gostaria de saber, seu Gil, qual que foi a sensação entre os familiares quando ali pela década de 50, 57, o vovô Coxa passou a ser o mascote oficial do Curitiba? Olha, eu sou o mais novo de todos, né? O caçula, assim. Eu, inclusive, até não tive a oportunidade nem a honra de conhecer o vovô Coxa, exceto no coração, né? Mas, assim, uma coisa é inegável, assim, o orgulho da família em ter alguém representando um clube tão importante do futebol brasileiro. Meu pai, o Osni Bermudes, que foi um dos pioneiros do rádio e da televisão aqui do Paraná, e era uma figura bem conhecida aqui em Curitiba e no Paraná. Infelizmente, hoje ele já é falecido, mas ele era um coxa branca nato também, né? Dá para imaginar por quê, né? Filho de jogador do Curitiba, mas principalmente neto de alguém que representava o que a gente chama de o maior valor que um time de futebol pode ter, que é a paixão, é o amor. Então, assim, quando você tem alguém da família que, de alguma maneira, recebe uma homenagem, que ela está indicando assim, olha, ele é um símbolo do que nós queremos que o nosso clube seja, um clube de paixão, um clube de amor, que o velhinho e o vovô Coxa era um símbolo de paixão. Quando o Osni fala dessa questão de ir no ônibus, é muito bacana. Dizem que naquela época, inclusive, o ônibus tinha um lugar específico reservado para ele. Então, Nossa. Todo mundo ficava esperando que o vovô Coxa fosse no ônibus junto. Era um verdadeiro talismã, mas justamente porque ele representava essa paixão pelo clube. Então, assim, para a família, isso foi sempre muito forte. E não é à toa que a gente guarda alguns tipos de lembrança dele, como fotografias e, mais do que tudo, histórias no coração. Eu pego essa história já um pouco mais tarde, mas não tenho como dizer assim que eu não tenho orgulho de ser bisneto desse velhinho bonitinho aí, que é o vovô Coxa. Muitos questionam por que da barba, né? Porque teve um período que ele usava barba, embora nas poucas fotos que temos dele, ele esteja sem barba. Mas o cachimbo o acompanhava indistintamente por onde ele fosse. Uma espécie de amuleto dos jogadores para o jogo, para as partidas. Hoje é muito bacana, assim, quando você está no círculo de amigos e as pessoas não conhecem a história do vovô Coxa, né? E daí aparece, de alguma maneira, em algum momento, ele, daí eu falo assim, eu sou bisneto. Daí as pessoas ficam pasmam, mas espera aí, esse velhinho existiu mesmo? Não acredito muito na história. Daí você tem que ir lá pegar alguns sites, como o do Curitiba, lá onde tem uma pequena história do vovô, e falar, olha, existiu, é Max Koff, e é o meu bisavô. Daí, digo, como é que é ser bisneto aí do vovô Coxa? Ele existiu mesmo. Porque às vezes as pessoas pensam que é apenas uma figura caricata, né, de um mascote, mas não, é um mascote que teve vida e teve amor e paixão pelo Curitiba. Eu vou colocar agora aqui algumas fotos, né, que vocês aqui nos passaram, né? Deixa eu tirar aqui. Aqui nessa foto é o Sr. Max e o Osni, né? Isso. Esse é um registro histórico da história de Curitiba. Aí é o vovô Max Koff, né? Como pode ver, ali inclusive a gente nem identifica nenhum tipo de barba, né? E o Osni Bermudes, que era o neto dele, né? Que ainda cedo, mas mais tarde iria se tornar aí um dos pioneiros do rádio e da televisão de Curitiba, e um grande coxa branca também, conselheiro, sócio, estava passando por Curitiba aí. Eu tentei até vi na foto. Cabe lembrar que chapéus ali, né? Tinha bastante chapelaria na época, né? Daquela época. Bem na época. Sim.
Parece-me que é a Rua 15 essa foto. Essa foto, né? Temos aqui a carteirinha dele, né? Do Coxa. Isso é o que mais identifica alguém como um grande torcedor, né? Ser sócio desde o início. Acho que, se duvidar, o Max Koff foi o 0001, lá, estava se inscrevendo lá no dia que abriram as carteirinhas do Curitiba. Claro que essa é uma versão que veio posterior à fundação do Curitiba, mas que dava a ele acesso irrestrito ao clube, né? E a gente guarda com muito carinho esse documento, que é um documento histórico do Max Koff, o vovô Coxa. Temos aqui ele aqui. Viu, Gil? Como o Max Kopp é coxa desde a fundação, em 1909, da qual reunião ele participou como assistente, eu estava fazendo as contas aqui, como ele morreu morreu em setembro de 1956, ele praticamente foi coxa branca de carteirinha quase 50 anos. Ou seja, ele mereceria o troféu de quem tem 50 anos, né? De casado. Com o time. Bodas de ouro. Bodas de ouro. Exatamente. Está aí a sugestão para as diretorias futuras e atuais do Curitiba. Essa foto que troféu de bodas de ouro para os torcedores que completarem 50 anos de sócios ou torcedores comprovadamente. Tá aí uma ideia lançada para o Coxa. Hein? Bodas de ouro. Essa foto que está aparecendo aí é muito bacana. Ela, inclusive, é a foto que eu conheci o meu bisavô, né? O meu pai tinha lá um cantinho onde ele fazia churrasco, reunia os amigos, e a foto que estampava esse canto era a foto do vô dele, e ele falava para mim, esse aqui é o vovô Coxa. E se você olhar essa foto, o que ela quer dizer de uma visão estética, né? Você imagina assim, ele não era jogador, ele já era um senhorzinho, e aqui ao lado você vê que as pessoas sorriem a ter o vovô Coxa nessa foto, ou seja, ele era um ídolo também, não só como jogadores. Então, pense que a felicidade daquele time era a felicidade do vovozinho e daquelas pessoas que acompanhavam o futebol e principalmente os torcedores de Curitiba. Então é muito bacana ver assim que alguém que não é nem técnico, nem presidente, mas é tão bem quisto pela torcida, né?